Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pet Invest. Estamos aqui para falar do cenário de Bolsa de Valores e para isso eu trouxe um convidado especial, o Henrico. Henrico, se apresenta novamente aí pro pessoal. Fala Pet, pessoal, tudo bem? Prazer voltar aqui no canal, sou sócio analista da Levante, né? Casa de análise, para quem não conhece, já gravei um vídeo com o Pet, feliz em voltar, saudade de você, Pet. A saudade é minha também, é sempre um prazer, Henrico, estar aqui nesta casa de análise que ajuda muitas pessoas, distribuindo relatórios, a gente trocando ideia, estou sempre em contato com vocês, então para mim é um prazer estar aqui e mais prazer ainda fazendo conteúdo para o pessoal. Henrico, vamos lá ao que interessa. No cenário atual de Bolsa de Valores, o que a gente pode perceber que está acontecendo? Tem oportunidades? O pessoal deve vender as ações, deve comprar? Dá uma dica aí pra gente. Legal, Pet, ótimo tema, né? Acho que tá quente, é o momento de falar disso, né? A gente não pode esquecer das nossas estratégias. Tem coisa barata em bolsa, né? O renda variável sempre traz oportunidade, né? A forma que você, dependendo da forma que você aloca, né? Da sua estratégia, dividendo, longo prazo, curto prazo, oportunidade sempre tem, né? O que fazer? Eu acho que vale a gente falar, né, de 3 motivos, né, do porquê essa bolsa barata, justamente para mensurar risco, né? A gente não está negligenciando ali toda essa questão fiscal, política atual, econômica, mas vamos para o primeiro ponto, né? Um ponto do porquê bolsa barata, né? Varejo e bancos, ao meu ver, né? O setor financeiro e aí os bancões, né? Os tradicionais, não os digitais, múltiplos históricos muito baratos, né? O mercado, a gente fala muitas vezes, né? O mercado é racional, né? Cai mais do que deve ou sobe mais do que deve. Não foi desmedida, assim, não foi uma racionalidade. Tem uma série de questões de deixar os bancos mais baratos, de deixar o varejo mais barato, né? Só que o que acontece, ao meu ver aqui, né, é que, historicamente, múltiplos de banco baratos. E aí começa a relação risco-retorno favorável, né? A gente viu dias aí de bolsa caindo quase 3 e Itaú despencando 1,5. Então começa a mostrar, né, que tem um limite para a desvalorização daquele bancão, né? A gente pensar num Bradesco, né, dentro tem um banco digital, é o Next, tem a Ágora Corretora, tem a empresa de cartões de crédito, seguradora, são gigantes, né? Tem valor ali, pode eventualmente fazer um IPO, um spin-off, como foi o caso do Santander, que fez da GetNet, isso destrava valor, né? Então, vale a gente ficar atento, tem muito peso no Ibovespa. O varejo, não acho que é diferente, né? É claro que a gente sabe da inflação, está corroendo o nosso poder de compra, né? Conta de luz subiu, gasolina está cara, entre outros, supermercado, nem se fala, né? O salário mínimo aí tem comprado historicamente menos cesta básica. Então, esse é um fato que fez o varejo ficar barato. O poder de compra da população com inflação, a gente está sentindo isso mês a mês, estamos comprando menos, as coisas estão ficando mais caras. Então, o mercado anteviu esse movimento e bateu no varejo. O que acontece, ao meu ver, no setor de varejo, é que foi um pouco além, né? Por ser um setor de beta alta, ou seja, quando a bolsa cai, o varejo cai mais ainda, e quando sobe, sobe mais, né? Exagerou e colocou outros riscos ali, né? Então a gente veio dos últimos 2 meses, teve Delta, afetou muito mais o varejo, né? Variante Delta. Teve questões de Evergrande, afeta o varejo, mesmo não sendo uma questão de varejo, né? Teve, enfim, outras questões ali, né? Políticas, risco fiscal, acabou afetando muito o varejo, beta alto caiu mais, acho que tem um limite ali desse setor. Então, assim, 2 setores têm peso relevante no Ibovespa e aí é o nosso primeiro ponto aqui do porquê que eu acho que tem algumas oportunidades ainda. Não sei se eu estou falando muito, Pet, mas aí, com base nisso também, a gente tem algumas estratégias, né? Muitas vezes a gente entra para o longo prazo numa boa empresa e não se prepara para esse momento de inflação, vê o papel derretendo ali, fica em pânico e vende porque não aguenta aquela perda, né? Claro que a gente tem uma demanda ali do dia a dia, a gente quer rentabilizar logo nossa carteira, por mais que a gente pensou no longo prazo. No curto prazo, às vezes a gente comete esse mesmo erro, né? A gente entra no varejo e fala, já caiu demais, vou entrar agora. E aí o papel cai mais 3%, você não estava esperando aquela queda de 3% no curto prazo. Então, assim, tem uma série de erros que todo investidor cometeu. A gente preparou uma série de vídeos aqui na Levante para conversar disso, né? Inclusive eu abro um erro pessoal grande que eu tive lá,
mas eu falo o que eu aprendi com isso e quais estratégias, né? A gente está falando de bolsa barata, tem mais 2 motivos para a gente falar, mas nessa série que a gente preparou, que é gratuita, vai ao ar 26, 27 e 28, vou deixar o link aqui, Pet, para os seus assinantes, a gente coloca alguns fatores de estratégia que a gente precisa abordar, tanto o investidor de longo prazo, o de curto prazo, aquele que investe em dividendo. Existem formas, né? Existem estratégias. Se até pouco tempo atrás a gente tinha 500 mil CPFs e a gente não conhecia a renda variável, agora estamos com 4 milhões e cada vez mais pessoas conhecendo a renda variável, agora a gente precisa entrar em estratégias de renda variável. O que fazer para proteger a carteira? Como eu me protejo de um risco fiscal? Como eu me protejo de uma fala do Bolsonaro? Como eu me protejo de uma Evergrande? Ou como eu me alavanco? Como eu quero, qual a chance de eu, com baixo risco, ter um alto retorno? Acho que todo investidor gosta, né, Pet? Que a gente busca no dia a dia, até aqui como Levante Casa de Análise, acho que você, no seu canal, é isso, né? Onde está a estratégia ali, onde está a simetria do retorno? Realmente o que você falou faz muito sentido, porque a gente consegue ver o cenário que está acontecendo. As coisas subindo, o salário praticamente não acompanha, a inflação corroendo e o mercado oscilando, às vezes caindo, como você falou, 3% uma ação, 4%. E se a pessoa não tiver esse controle de risco, principalmente, ela vai acabar tendo prejuízo vendendo ação que não deveria vender. E pensando nisso, então, você falou que são 3 estratégias. Qual seria, então, a segunda estratégia? Na verdade, é o segundo motivo ali, né, de bolsa barata. As estratégias eu vou deixar para o vídeo ali, Pet, para a gente comentar o que surfar, né? Tá. Esse vídeo da estratégia, a gente vai deixar um link, então, para vocês aqui embaixo. É gratuito, vai lá e baixa que tem as estratégias da Levante. Então, vamos lá, continua. Segundo motivo, né, assim, todo mundo sofreu com o coronavírus, né? A gente ficou preso em casa, o restaurante fechou, a gente teve que se readequar ali, né? Os escritórios fecharam e isso fez a bolsa corrigir coronavírus, a gente sentiu isso. A questão é que a volta foi muito rápida, né? De repente a gente voltou para os 130 mil pontos pós-corona, então foi uma crise diferente do ponto de vista de preços, né, de mercado. Tudo voltou muito rápido, a gente falou, opa, maravilha, lidamos com o corona, vamos embora. E aí o que acontece? Meu segundo motivo, meu ponto é o seguinte, a gente está voltando para os 100 mil pontos, né? Não chegamos lá, mas estamos perdendo suporte 107, voltando possivelmente, né, voltando para os 100 mil pontos de um ponto de vista técnico, né, se os 105 forem confirmados. E aí meu ponto é justamente esse, Pet. A gente corrigiu de uma alta que foi muito rápida, né? Muitas vezes, até 2 meses atrás, a gente estava preocupado com a variante Delta, isso estava afetando o preço, né? A gente está avançando em vacinação, né? A OMS não chegou na vacinação ideal, né, de 40%, que é o objetivo, né, da população no mundo. Então, isso fez os preços se adequarem ali de uma certa forma, né? E 100 mil pontos é muito melhor do que os 60 mil do final da pandemia. Então, a gente ainda está muito melhor do que no final da pandemia, muita coisa se dissipou, né? Tem os riscos que a gente não está negligenciando aqui da doença, né? Da vacinação ainda falta bastante coisa para avançar, mas a gente chegou nos 100 mil pontos, né? Talvez a euforia dos 130 mil pontos, e aí o mercado entra em euforia, o errado era os 130 mil pontos e para 150 naquele momento, né? Até pouco tempo atrás. Agora a gente está nos 100 mil pontos e aí é um cenário pós-pandêmico. As coisas estão voltando, os riscos estão precificados de uma forma melhor, né? Já se passou um tempo maior, as empresas conseguiram de fato avaliar o quanto perderam na pandemia, o quanto possibilitaram ali melhoras de redução de custo, de funcionário, de otimização de receita. Então, ao meu ver, na verdade, 100 mil pontos, 105 mil pontos, acaba conversando melhor nesse cenário atual de mundo, pós-pandemia, varejo voltando, do que os 130 mil pontos. Então, esse é o segundo ponto do porquê eu vejo uma bolsa com algumas oportunidades, uma bolsa barata em alguns setores. Para a gente que viveu um cenário de bolsa a 60 mil pontos, eu vi muita gente desesperada, Henrico. Pessoal me procurando, Peterson, o que eu faço? A bolsa está caindo 60 mil pontos, de repente as coisas começam a melhorar.
a população começa a entender o cenário, a bolsa começa a subir e aí a gente parte ali para aquela talvez euforia, o pessoal começa a comprar e isso daí estimula também a alta de preços de algumas ações. E esse cenário aí de bolsa volátil é um cenário que o investidor deve entender. E qual é o terceiro motivo? Perfeito, Beth. Concordo 100% com o que você falou e é justamente nesse sentido, né, que a gente vai falando. As pessoas às vezes acham que renda variável é só comprar uma ação, deixar lá, se caiu, compra de novo, se está subindo muito, compra mais, né? Esquecem das estratégias, né? Que eu acho que acaba diferenciando o amador do profissional, porque erro todo mundo comete, né? Avaliações e as premissas mudam, né, o tempo inteiro. Mas de fato é o que fazer, né? O que difere ali o profissional do amador é que o profissional ele está com estratégias antevendo alguns cenários, né? Muitas vezes ele não está alocado só direcional, compra Itaú e esquece ali, não faz mais nada. Existem diversas estratégias, até isso, acho que esses vídeos que a gente preparou de forma gratuita para falar um pouquinho do que fazer, né? Se está comprado Itaú, se tem uma carteira de longo prazo para dividendo, o que dá para fazer ali sem ser comprar mais ações, né? Como que gastar menos e tentar rentabilizar mais, né? Acho que, de novo, o objetivo nosso é esse, né, Pet? Mas o terceiro motivo, ele vem justamente nessa questão, né? A gente não pode esquecer do lado fiscal. A gente está com uma iminência aí de rompimento de teto de gastos, né? O teto de gastos, na verdade, é um limite que põe gasto que o governo definiu para que os gastos que historicamente em qualquer governo nosso aí não é fazendo ponta esquerda, direita aqui, veio gastando mais, veio aumentando, travaram um limite com esse teto. Então o mercado financeiro se situava muito nessa questão do respeito ao teto de gastos, que nada mais é do que a gente em casa, né? Eu tenho um salário ali, eu travo com a minha esposa, eu falo, olha, a gente não pode gastar mais de luz, gás, combustível e comida fora do que esse meu salário. Esse é meu teto de gastos lá de casa, né? Todo mundo tem o seu. O que acontece é que o governo, né? Eu chegar para minha esposa e falar assim, não, olha, veja bem, a gente pode gastar mais R$100 aqui de conta de luz. Só que eu não tive esse aumento, né? Minha esposa vai assustar. O mercado assustou, foi isso que aconteceu. O gasto em si, Pet, nem é tão relevante do ponto de vista de governo, mas sim a atitude ali de romper teto de gastos, né? O mercado veio precificando isso, não é uma novidade, não é de agora, né? Não é dessa semana aí, dos últimos dias mais intensos, né? Que de fato isso aconteceu, isso era uma expectativa que já vinha acontecendo de mercado. Então, as quedas recentes se acentuaram, mas isso vem sendo precificado desde os 130 mil pontos, né? Então, é um fator que é terrível, né? A gente está rompendo teto de gastos, mas os danos, né? Boa parte desses danos, dessa ingerência ali, dessa falha do governo, talvez, foram já precificados. Então, esse terceiro ponto acho bastante importante, Pet, para a gente ter na cabeça. É ruim, mas quanto mais pode piorar, né? Quanto mais tenho de risco, para quanto eu tenho de retorno. Excelente, Henrico. Deu para a gente ter uma noção aí, então, da situação da Bolsa, os motivos, né, do que está acontecendo, tanto das oscilações quanto da retomada, digamos assim. E a gente vai lembrar, então, que tem um relatório, né, um link está aqui embaixo. Não é um relatório, é um... São 3 vídeos, Pet. São 3 vídeos que a gente vai deixar, que complementa esse assunto que a gente acabou de falar aqui. Para quem está começando nos investimentos, tem que ter paciência, né, Henrico? Você, se pudesse dar um conselho aqui para a gente já partir para o final do vídeo. Tem gente que assiste que às vezes não tem essa noção que a gente consegue já bater o olho e entender a Bolsa. Um conselho, então, para quem está iniciando nesse cenário aí de volatilidade. Eu acho que é falar assim, que todo mundo já iniciou, né? Eu comecei lá atrás e nos vídeos eu falo isso, né? A gente tem um processo de aprendizado, né? A gente tem um processo de gerenciamento de risco e de expectativa, né? Tem formas, você tem estratégias ali para você implementar, não só comprar renda variável, não só vender se caiu, e a Levante preparou esse vídeo aí
esses 3 vídeos, né, que vão ao ar 26, 27 e 28, se o pessoal quiser se inscrever lá, é gratuito, onde eu falo justamente isso, né? Erros todo mundo comete, como a gente otimiza a estratégia, como a gente aprende e dura no mercado financeiro, né? Assim, a gente saiu dos 500 mil CPFs para 4 milhões, agora a gente tem que ir para 8, 16 milhões e assim, né? A gente não tem que morrer na praia, a gente tem que desenvolver o mercado aqui e é dia a dia em bolsa, queda e alta vai ter sempre, né, Pet? Isso aí. E o Henrico também está nas redes sociais, ele tem um Instagram, tem um canal no YouTube. Fala para eles aí como é que eles te acham aí nas redes sociais. Eu tô no Instagram com henrico.czz, Henrico é sem H. O pessoal que quiser me seguir lá, posto algumas coisas pessoais de mercado. Me arrisquei aqui no canal de YouTube, comecei agora. Não é talvez essa excelência aqui do Pet, mas comecei com os vídeos de análise técnica lá. Quem quiser me achar é Henrico Cozzolino, Cozzolino. Fico lisonjeado por essa excelência aí, mas o que eu faço é tentar ajudar o máximo de pessoas. Eu acho que o pessoal sente aí a necessidade de poupar e investir e pensar lá no longo prazo para ter uma renda passiva, para poder aposentar, para poder viver de dividendos, porque a gente assim não vai depender tanto do governo que interfere também no nosso mercado. Exatamente, correto? Pet. Acho que essas questões de governo, bolsa para cima, bolsa para baixo, tem o tempo inteiro. Você faz um excelente trabalho aqui trazendo as informações. Eu gosto de estar aqui porque meu objetivo também é esse, né? Desenvolver ali, desmistificar um pouco algo que parece complexo, difícil, que é caro, que precisa ter muito dinheiro. Não é bem assim. Mercado financeiro, para mim, tinha que ser matéria básica ali na escola, porque dinheiro todo mundo mexe, né? Nem todo mundo gosta, mas a gente, infelizmente, precisa pagar a conta de luz, precisa pagar a escola do filho, quem tem filho, e a gente, invariavelmente, uma hora vai se deparar com o tema investimento na nossa vida. Verdade. Foi um prazer, então, pessoal, fazer esse vídeo para vocês. A gente vai se despedindo e nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abraço. Valeu!